Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparadas para mais um passo a passo de pintura em tecido para iniciante? Vamos pintar hoje esse lindo motivo aqui, ó, que é um caldeirão de ferro com figos maduros, figo verde e as folhas do figo, tá? E aqui eu fiz um barradinho com estêncil. Se vocês quiserem que eu demonstre como foi feito o barradinho também, é só vocês falarem aí na descrição do vídeo, tá? Mas por enquanto eu vou ensinar para vocês como pintar o figo, a tábua que está embaixo do caldeirão de ferro, as folhas, e é isso aí. Bora lá então para mais um passo a passo? Pessoal, vamos começar no fundo da pintura, fazendo esse fundo aqui. Aqui tá o risco, eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. E também no grupo do Facebook, no Telegram. Vou mandar o risco para vocês, tá? Não se preocupem. Aqui eu tô usando o cinza chumbo e também vou usar o cinza claro, tá bom? Vocês podem usar a tinta bem diluída, com um pouquinho de água, ou usar diluente da Acrylex, ou um pouquinho do incolor clareador também para esfumar aqui. Eu passei antes, aqui no fundo, eu passei um pouquinho de incolor clareador. Porque aqui na minha cidade está muito quente, a tinta seca muito rápido. Ó, primeiro eu coloquei o cinza chumbo e agora eu tô vindo com o cinza claro. Tô usando aqui uma brochinha, vocês podem usar um pincel normal, ou um pituá, ou uma brochinha, ou de que vocês gostarem, e de preferência de vocês, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo e aproximar aqui do meu desenho. Aí eu mudei de pincel, né? Peguei um pincel chato, aparadinho, para facilitar. Eu não vou passar referência, tamanhos de pincel, porque isso daí é com o tempo, é com o gosto de vocês. Vocês vão pegando gosto para cada tipo de pincel, né? E depois que a gente acostuma com um determinado pincel, a gente pinta quase tudo só com ele, do começo ao fim. É uma questão de costume mesmo, né? Aí, ó, bem próximo ao nosso desenho, a gente coloca, escurece mais com o cinza chumbo, tá? Aqui, ó, no meio dessa folha também vai cinza chumbo. Aproximar mais um pouquinho aqui. Aqui também, perto desse figo, né? Tá muito claro. Com muito cuidado para não estragar o desenho. Limpar o que sobrou do pincel. E está pronto. Aqui tem um pouquinho também de cinza chumbo. Ó, no meio dessa folha. Bem pouquinho.
É isso aí. O nosso fundo da pintura tá pronto, agora a gente vai para a parte de cima, tá? Pessoal, aqui eu tenho vídeo que ensina desde o comecinho como você passar a cola permanente na tábua, colocar o tecido, transferir o risco para o tecido, tá bom? Quem é iniciante aí do zero, é só voltar, procurar aí que vocês vão achar. Então, a gente precisa também de um lugar para lavar o pincel. Pode ser um pote de vidro, um copo, qualquer coisa para lavar o pincel. Um pratinho para você colocar a tinta e também, às vezes, limpar o pincel. E pincéis, né? Então, vamos lá. Agora, aqui, a gente vai usar o amarelo canário, tá? Ó, vou passar em color clareador toda a volta. Vocês façam isso ou então coloquem, ou então diluam bastante a tinta, tá? Para fazer esse fundo. Peguei a brochinha, né? Lavei e coloquei o incolor clareador em toda a volta da minha pintura. Agora eu vou vir com um pincel menor, pode ser o pincel chato, normal, que vocês estão acostumados a usar, ou um pituá mais pequenininho, ó. E vou colocar o amarelo canário. Esfumo. Trabalhem com o pincel em pezinho, com as cerdas, ó, girando, rebolando o pincel. Não precisa apertar o pincel, esfregar com força, não precisa estragar o pincel, tá? É só rebolar ele com bastante cuidado, leveza na mão. Se necessário, pegue mais tinta. Agora eu vou pegar o pincelzinho chato, aparadinho, e vou fazer essa profundidade aqui, ó. Colocar mais tinta nos lugares mais profundos. Como se fosse fazendo assim um contorninho, só próximo do nosso desenho, com o pincel mais carregado de tinta, tá? Ó.
marfim, siena natural, agora com um pincel menorzinho, o marrom, coloca a tinta e esfuma. Bem pouquinha tinta. Agora vamos fazer o efeito da tábua. Pincel em pezinho e bem pouquinha tinta. Pronto. Para o figo vermelho, começamos com o amarelo canário aqui no centro. Vermelho, vermelho Scarlet. Scarlet. A cor fúcsia. Pegar um pincel menor para fazer esse detalhe.
Vou hidratar o pincel no diluente. Pessoal, vamos agora pintar o figo verde. Eu vou usar
um pouquinho de verde soft aqui, ó, mais no meio do figo, né? Verde soft, verde pinheiro e o verde musgo. Mais um pouquinho de verde soft, mesclando com o verde musgo. E mais um pouquinho do verde pinheiro. Esfuma. Aqui eu vou colocar o verde pinheiro e esfumar, puxando assim, ó, para baixo, fazendo essas nervurinhas no figo. Aqui pode pôr um pouquinho mais de verde pinheiro, sombreando, porque ele está atrás da nossa panela de ferro. E agora, com um pincel menorzinho, eu vou fazer as nervurinhas, ó. Verde pinheiro e depois o verde musgo, né? E depois o verde pinheiro. Sempre acompanhando o formato da fruta, ó. Formato arredondado. As nervurinhas também têm que ser arredondadas, ó. Sempre acompanhando esse formato. Muito fácil, né? Simples demais. O figo verde, não tem segredo, é realmente para iniciante, qualquer uma que queira consegue pintar. Para o figo cortado, amarelo canário aqui dentro, a gente vai usar o mesmo que usamos neste, só que aqui a gente vai fazer ele cortado. Amarelo canário, vermelho escarlate, aqui no centro. Vamos dar a lâmpada mais perto. Aqui fora também o vermelho. Esfuma. E agora o fúcsia. E o vinho. Vinho bem pouquinho, só para a gente escurecer um pouquinho aqui o contorno. O vinho só para fazer um contorninho, tá? Em cima do fúcsia. Agora, com o pincel filé ou um pincel tamanho 000, você vem e faz as sementinhas com o vinho, com o fúcsia, a sementinha do figo. E também com um pouquinho do vermelho escarlate.
E um pouquinho do branco. Vamos dividir o centro aqui com o branco, ó. Marquei o centro e depois eu puxo uns galinhos assim, ó, com o pincel filé, tá? Bem de leve, bem discretinho, bem fininho, um traço bem fino, tá? Podemos acrescentar mais um pouquinho do vinho, ó, umas sementinhas de vinho também. E aí está o nosso figo cortado. Eu vou pôr só mais um pouquinho do amarelo canário aqui. E vou pôr um pouquinho de branco também, dar uma clareadinha aqui. Ó, bem pouquinho, dos dois lados. Ok? E está pronto o nosso figo cortado ao meio. Pessoal, vamos para as folhas agora. Folhas a gente vai usar o verde maçã, o verde oliva e o branco, tá? Verde maçã. Vou preencher com esse pincel Pituá, porque eu vou preencher ela todinha com o verde maçã, então com esse pincelzinho aqui anda mais rápido. Verde oliva, vamos contornar com o verde oliva e esfumar para dentro da folha. Deposita no contorno da folha e esfuma para dentro. Trabalhe sempre com o pincel em pé, depositando a tinta e volta esfumando. Essa folha é muito fácil, realmente para iniciantes, não tem segredo nenhum. Apenas 3 cores, né, de tinta a gente vai usar, o verde maçã e o verde oliva para contorno. Esfumamos. Agora, com a tinta de um lado só do pincel, o pincel bem em pezinho, vamos fazer aqui a marcação. Marca o centro da folha e as nervurinhas. Agora eu vou iluminar aqui um pouquinho com o branco. Vou fazer as nervurinhas. Essa nervurinha é opcional, você pode fazer com o pincel filé também, que é mais fácil. Quem já consegue fazer com o pincel chato e aparado, tudo bem. Quem não consegue, faça com o pincel filé. O pincel filé é este, né? Bem fininho, ó. Você molha na tinta e faz as nervurinhas da folha. Agora eu vou usar o pincel filé para iluminar com o branco. Em cima dessas nervurinhas que eu passei a tinta verde oliva, eu vou passar novamente a tinta branca. Viu só? Está pronta a nossa folha do figo. Agora a gente vai pintar o nosso caldeirão de ferro. Agora vamos pintar o caldeirão. Então eu vou usar o preto, o cinza chumbo e o cinza claro, e também o branco. Eu peguei o pincel Pituá para fazer todo o preenchimento, porque anda mais rápido, né? Mas você pode pintar com qualquer pincel que você tiver aí e gostar, tá bom? Vamos preencher o nosso caldeirão todinho com a cor preta. Aqui eu estou fazendo um caldeirão de ferro. Vamos preservar a alça, que eu vou pintar de dourado. Agora eu vou pegar um pincel menor, lixado e aparado, para terminar os contornos, tá? Vou pegar um pouquinho do cinza escuro, cinza chumbo, para fazer essa lateral da minha panela ou caldeirão. Vou colocar um pouquinho aqui do cinza para clarear, um pouquinho do cinza claro
por cima do cinza chumbo, bem pouquinho. Vou pegar o cinza chumbo e contornar toda a lateral do meu caldeirão, unindo com a cor preta. Aqui eu vou colocar mais preto, porque a folha subiu em cima, né, do caldeirão, aí eu coloco o preto. Aqui eu continuo com o cinza chumbo. Aqui eu pulo cabo, a alça, né? Aqui é a alça. Aqui eu vou pôr mais um pouquinho de preto, deixando só a alça. Mais um pouquinho de preto aqui. Aqui também. E aqui também. Aqui eu termino com cinza chumbo. Agora eu vou pegar o cinza claro e um pincel menor e vou fazer esse contorninho aqui de novo com o cinza claro em cima do cinza chumbo. Vou pegar um pouquinho do cinza claro e marcar aqui, ó, por dentro da panela, por dentro do nosso caldeirão. Fazer essa marcaçãozinha aqui. Depois que secar um pouquinho, a gente vai fazer isso com o branco também. Vamos colocar mais um pouquinho de cinza claro aqui, porque depois aqui eu vou fazer uma iluminação, um ponto de luz aqui. Sempre acompanhando o formato do nosso objeto, né? Se é arredondado, a gente vai fazer a luz também acompanhando esse formato arredondado. Clareamos. Agora, enquanto seca um pouquinho, a gente vai pintar a alça. Eu vou pegar um pincel pequenininho, porém com mais cerdas, para eu fazer esse círculo aqui, ó. Vou fazer com preto essa argolinha que prende a alça na panela. Aqui tem outra e aqui outra. Agora eu vou clarear a parte que está passando por cima, ó. Essa argolinha passou por cima, aí eu clareio. E essa passou por dentro, por cima, e essa outra passou por dentro. Vou pegar o pincel filé, que é bem fininho, para eu terminar isso aqui, ó. Colocar o preto aqui dentro, ó. É isso aí. Uma argolinha entra dentro da outra. Ó, deu para perceber, né? Ilumina de cima e a de baixo passou por dentro. Isso aí. Agora a alça, nós vamos fazer usando as mesmas cores que a gente usou aqui, ó, né? Que é o marfim, o siena natural. O marfim. E o siena natural. O marfim aqui dentro e o siena natural. Simples assim, muito fácil, né, galera? Não tem complicação.
Tomem cuidado para não acontecer esse acidente aqui, ó, que eu passei o pincel em cima da tinta preta, não pode. Tem que tomar bastante cuidado para não botar tudo a perder, né? Colocar mais um pouquinho de siena natural, esfumar e pronto. Vou pegar um pouquinho do branco e dar um volume aqui, ó. E outro aqui na alça. Prontinho, agora a gente vai no lugar onde a gente passou cinza claro, nós vamos passar o branco, tá? Um pouquinho do branco, bem pouquinho, do lado só do pincel. Eu venho colocando aqui e puxando para baixo. E agora aqui. Aqui eu vou passar com o pincel Petuá, bem de levezinho, bem suave. E vou colocar aqui um ponto de luz. Agora, com o pincel chato, eu deposito um pouco de branco aqui e um pouco aqui. Tá pronto o nosso ponto de luz. E está pronto também o nosso arranjo aqui, que com figo desmaduro, um figo verde, folhas de figo, uma tábua, né? Uma tábua de bife, pode ser, né? Serviu de suporte para o nosso caldeirão. Ok, galera? É isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, façam um comentário. Se tiverem alguma pergunta, me pergunta aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês o risco também na descrição do vídeo, tá? Espero que gostem. Beijos e até o próximo passo a passo. Tchau!